Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Encontro Marcado, de autoria do nosso Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Hoje, conversando sobre a lição número 45, chamada Desafio e Resposta, Emmanuel dá o foco na compaixão diante dos desafios da vida, das respostas obrigatórias que se nos ocorrem. Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos da espiritualidade maior, do Espírito da Verdade, colocam uma frase dizendo: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face diante de todas as épocas da humanidade. Emmanuel, sabedor de que nós já temos condição para o entendimento, ou seja, a condição de pensar à luz da razão, possibilitando a ação, a atitude com autonomia da fé inabalável, diante de todos os desafios chamados de provas obrigatórias que se nos apresentam a todos os instantes na nossa vida, ele chama atenção de que cuidado com as atitudes emocionais. Lembramos também aquela situação lá na escola de que a professora nos alertava. A prova é individual. Não olhe para o lado e me deem obrigatoriamente uma resposta, porque é diante da sua resposta que vocês serão julgados, premiados, ganhar uma nota, como vocês se sairiam diante da prova. Ou seja, diante de todos os desafios, obrigatoriamente nós temos que apresentar uma resposta. E essa nossa resposta, ela pode ser reativa, emocional, desequilibrada, negativa, ou proativa, construtiva, equilibrada, racional, boa. Para que ela seja proativa, construtiva, evitando problemas maiores para nós mesmos, levando-nos a sofrimento prolongado pelas nossas atitudes impensadas, causando aversões, desafetos e até angariando ódios, nosso amigo alerta que ainda que tenhamos razão e o direito a nosso favor diante de todas as provas que nos são apresentadas, diante de todas as atitudes que nos são colocadas pelos outros, nós devemos responder a esses desafios com compaixão. E eu pergunto, o que é compaixão? Compaixão é o sentimento piedoso para com o outro, acompanhado da vontade de minorar, de diminuir a infelicidade alheia, já que não nos cabe muita vez acabar com ela. É parecido com empatia, que é o sentir o que o outro sente. Mas a compaixão vai além. É a vontade de ajudar, de fazer alguma coisa pelo outro, é chamada a empatia em ação. Isso não tem nada de novo para nós, não é verdade? Jesus, em seu maior mandamento, determina: tratai os homens como quereria que eles vos tratassem diante daquela condição. Jesus vai além da empatia, que é só sentimento. Ele manda tomar uma atitude, fazer uma ação proativa, ou seja, colocar a empatia em ação, transformando então o sentimento em virtude, em conquista pessoal. Empatia e simpatia são sentimentos que nos vinculam às outras pessoas. E ainda que essas outras pessoas vivam, tenham um olhar, tenham um comportamento e um entendimento da vida diferente de nós, ou seja, temos que levar em conta e compreender as diferenças. E se esse outro, que é o próximo do Evangelho, como diz o Evangelho, estiver em desequilíbrio, em sofrimento, a compaixão, impõe-se-nos a compaixão de não ter indiferença diante do seu sofrimento. E
que isso é transformado em ato concreto, é o chamado perdão, a indulgência e a ajuda. Emmanuel prossegue no seu texto dizendo: quando a névoa obscureça algum trecho da estrada, aponta o rumo certo e, conquanto não perca a prioridade do raciocínio, estende o pão da bondade como metro da lógica e da justiça. Alerta que sem o amor, sem a compaixão, a meta se perde nas tramas do ódio. Mas vamos lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, há um texto chamado A Piedade, que é de Michel. Ele diz assim, olha só, a piedade é irmã da caridade. E mais ainda, a piedade, quando verdadeiramente sentida na ação, é o amor em devotamento, e o devotamento é o esquecimento de nós mesmos, e isso é uma forma de agir abnegadamente. Olha lá. Bom, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa parte. Já que não sabemos amar, vamos ter pelo menos compaixão. Mas e o outro que errou, que tomou uma atitude indevida, não podemos julgá-lo e condená-lo? Jesus foi extremamente claro nesse sentido. Mas às vezes vão perguntar, e onde está a justiça daquele que agiu indevidamente? Emmanuel prossegue no seu texto. Ele responderá à justiça divina pelas suas atitudes e não a nossa. Aquele que agiu desequilibradamente, indevidamente, ele endividou-se com a justiça divina e não para conosco. Emmanuel prossegue. Ah, se soubéssemos, e se ele soubesse, se ele lembrasse das responsabilizações que ele assumiu, e a doutrina espírita alarga esse conhecimento dizendo: ninguém levantaria os punhos contra o próximo, ninguém depreciaria ou injuriaria com a aversão ou com o verbo em louvor da crueldade. Se soubesse com a firmeza da razão e do esclarecimento de que a vida continua além dessa existência, de que a justiça divina que obrigatoriamente enfrentaremos, ninguém ludibria, ninguém enganará. E que, de volta ao plano espiritual, que nem sempre é o plano espiritual superior, seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo para com os nossos irmãos, de que talvez tenhamos a necessidade de renascer no lar daqueles que escorraçamos, de que responderemos por todos os espinhos que arremessarmos na caminhada dos outros, pois a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória, isso é lei. E volta para nós de novo. Assim, serve que só existe um caminho evolutivo, que é trabalhar suando. E que todos eles e nós, os outros e nós, somos igualmente necessitados, alunos ainda aflitos, ainda limitados, ainda ignorantes da escola da experiência evolutiva da humanidade. E que, assim, cada conquista, pois a conquista individual é fruto do esforço próprio, é nosso sempre benefício a nosso favor. E que diante de toda dificuldade, nós devemos lembrar que a dificuldade é um desafio e que diante de todo desafio, nós devemos empregar a compaixão como resposta. Nós estamos já com a possibilidade de desenvolvermos atitudes racionais, mas também lembrarmos de que nós já nos encontramos no campo evolutivo da educação emocional. Não ter resposta reativa, instantânea, emocional, desequilibrada, age a nosso favor. E ter uma resposta racional, equilibrada, proativa, construtiva, age sempre a nosso benefício. Quem errou,
responde pelos seus erros. Nós, ao recebermos uma prova, um desafio, recebemos a possibilidade de demonstração de que já aprendemos alguma coisa na doutrina de Jesus. Nosso André Luiz diz que aquele que já tem mais que 2 semanas de evangelho não precisa mais pedir orientação para mentor diante de qualquer atitude a ser tomada diante das provas da vida. Vocês já sabem o que fazer, pois conhecem Jesus. Que assim seja.